Meus amados, está com a sua Bíblia? Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 24. Mateus 19, 24. Vamos ler, queridos, somente o verso 24. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Vamos ler novamente. Lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Amém, queridos? Vamos orar, irmãos. Fala conosco, Jesus, nessa noite. A tua palavra, eu sou apenas um porta-voz, um canal, um vaso. Eu não sou apenas um intermediário, porque quem direciona a tua palavra é o teu Espírito aqui nessa noite. Então fala conosco, Jesus, e que o Senhor não deixe de tocar em cada coração que está aqui hoje. Que a palavra que for ser ministrada venha vir recheada do mais puro azeite, que representa ali a unção do Senhor. E eu quero declarar anjos nesse lugar, sobrevoando esse ambiente, derramando do teu óleo aqui sobre nós, e que o fogo do Senhor seja a marca aqui desse culto nessa noite. E eu declaro que a tua palavra mais uma vez se cumprirá em nossas vidas aqui hoje, e que sairemos daqui cheios da glória de Deus, cheios do poder de Deus. Senhor, que nós queremos hoje aqui é nos esvaziar do nosso orgulho, do nosso ego, das nossas vontades, do nosso eu, e nós queremos se esvaziar com um propósito, a fim de sermos cheios da glória de Deus, porque a tua palavra diz que tu põe vinho novo em odre novo. Então faz de nós um novo odre, para que o teu vinho venha transbordar em nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode se assentar, por favor. Antes de nós falarmos da palavra propriamente dita, queridos, quero só deixar alguns avisos. Quarta-feira agora, dia 14, nós vamos ter a nossa reunião dos homens. Amém? Glória a Deus. Quarta agora, irmãos, se preparem. Está ouvindo aí, Fábio? Amém? Lá na casa do irmão Fábio. Levanta a mão aí, irmão Fábio. Irmão Fábio não, irmão Mauro. Irmão Fábio está ali. Amém? Irmão Mauro, isso. Irmão Mauro, queridos, mora bem próximo aqui da igreja, tá? Então já tem a igreja como um ponto de referência. Mas a gente vai passar direitinho o endereço, tá? O localizador, que ajuda bastante também. Enfim, você não vai se perder não, tá bom? Vai dar tudo certo. O que eu peço para você, querido? Que você incentive mais homens, né, a estarem lá conosco. Convida aí seu vizinho, seu amigo do trabalho, seu colega da faculdade, da escola, enfim. Vamos estar juntos lá. Na última reunião foi poder de Deus, e nessa próxima não será diferente, tá bom? Então dia 14, é quarta-feira agora. Amém? Alguém pode dizer, não, porque eu vou dormir cedo e tal. Quinta é feriado, certo? Quinta é feriado, não tem desculpa, viu? Não tem. Ou você vai ou você vai, não tem jeito. Vai ser assim. Mas o mais importante que nós vamos ter lá, queridos, além de toda uma comunhão, né, uma comidinha abençoada, nós vamos ter, queridos, a glória de Deus, a presença de Deus. Isso aí é o que marca as nossas vidas. Tá bom, queridos? Eu também quero deixar avisado aqui sobre o nosso bazar, que já está se aproximando, aí está chegando dezembro, né? E vamos ter o último bazar do ano. O que é que eu vou pedir para os irmãos? Você que tem aquela roupa que você pode doar, um eletrodoméstico, uma bijuteria, enfim, aquilo que a gente pode usar para vender, para abençoar aqui a igreja, né? Abençoar os trabalhos. Pede para os amigos. Olha, das últimas vezes tem gente que nem é da igreja. Olha, o pastor está aqui, ó, trouxe uma sacola de roupa, né, para ir abençoar todo mundo. Enfim, usem à vontade. Queridos, esse bazar é uma benção. O pessoal aqui do bairro já fica contando com esse bazar, né? Então venha que vai ser uma bênção, mas até lá
eu estou contando com os irmãos para nos ajudar a gente arrecadar o máximo de material possível. Amém? E vai ter também culto das mulheres sábado dia 17 às 7 horas, sábado aqui na igreja, 19 horas. Cadê as mulheres, irmãos? Agora, tá vendo aí? Eu achei que vocês já foram melhores já, né? Não é verdade? Amém? Cadê as mulheres aqui da nossa igreja, querido? Olha aí. Tá vendo só? A voz, né, de muitas águas. Vocês, queridos, vai ter um momento especial de vocês, sábado, 19 horas, tá bom? Vai ser uma grande bênção, uma bênção de Deus. Queridos, está com a sua Bíblia aberta ainda aí? Em Mateus, se não está, volta, abre de novo, Mateus 19, 24, amém? Eu creio que todos aqui, se não leram, já ouviram falar dessa passagem. A Bíblia está dizendo o seguinte, olha, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o que, queridos? Um rico entrar no reino de Deus. Sabe o que é interessante, queridos? Qual é o contexto em que Jesus está explicando isso daqui? Ele está falando, queridos, ele tinha acabado de conversar com um jovem, conhecido na Bíblia como jovem rico, né? Era um jovem muito bem sucedido, e esse jovem tinha uma outra característica, queridos, não era só bem sucedido, era um jovem também temente a Deus, muito temente a Deus. E ele chegou com Jesus e perguntou: como é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse assim para ele: olha, você conhece os mandamentos, tem que fazer isso, isso, isso. Ele disse assim: eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Mas entenda, queridos, mesmo fazendo tudo aquilo, ainda havia no coração daquele jovem uma dúvida: como é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Será que tudo isso que eu estou fazendo está me fazendo herdar a vida eterna? E eu faço uma pergunta aqui, queridos, porque essa também é a dúvida de muita gente. A pergunta é, queridos, e aí, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Olha, queridos, eu estou falando de um jovem bem sucedido aparentemente em todas as áreas. Jesus disse um sermão para ele do que ele tinha que fazer. Ele disse: eu já tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Vou pegar exatamente esse texto que ele fala isso. Você está com Mateus 19 aberto aí, certo? Me ajuda aí os irmãos aí. Exatamente quando Jesus disse para ele que ele deveria, o que ele deveria fazer. Está aqui no 18. Volta comigo, Mateus 19, verso 18. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse assim: olha, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem. O que é que ele falou aqui, queridos? Já faço tudo isso. Querido, se esse jovem chegasse aqui na igreja, ele era um exemplo de crente. O cara fazia tudo isso desde a mocidade. Mas a questão não é essa, queridos. É que mesmo fazendo tudo isso, havia uma dúvida ainda no coração dele: como eu herdo a vida eterna? Como é que eu vou ser salvo? Sabe o que eu aprendo, queridos? Tem muita gente na igreja. A gente vem para a igreja, a gente está aqui todo engomadinho, bonitinho, tomamos banho para vir para o culto, né? Está todo mundo, só estou vendo crente bonito e cheiroso aqui, irmãos. Amém? Só estou vendo gente linda aqui hoje. Mas eu consigo ver esse exterior. Mas tem um aí, queridos, que já está conosco aqui já faz tempo. Esse está vendo o seu coração. Entenda,
se a gente olhasse o jovem rico, a gente dizer: nossa, rapaz, esse rapaz é um exemplo, não é? Se ele estivesse aqui no nossa igreja, seria talvez um líder de algum ministério, não é? Esse rapaz é um exemplo. Mas lá no coração dele, queridos, havia uma dúvida: como é que eu herdo a vida eterna? Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Entenda, queridos, é isso que eu quero colocar para você hoje. Todo mundo está te vendo por fora, mas por dentro, você tem certeza do que Deus tem para você? Aí por dentro, você tem certeza da sua salvação? Amém, queridos? Quando ele falou que fazia tudo isso, mas mesmo assim tinha aquela dúvida, o que Jesus fez, queridos? Deu um olho raio-x nele. Espera aí, vou mais além agora. Algum problema? Para ter essa dúvida, tem algum problema acontecendo. E Jesus tocou na ferida, queridos. Está comigo aqui? Verso 21. Verso 21. Alguém pode ler para mim aí, por favor? O verso 21. Amém, queridos? Olha o que ele queria, queridos. Ele queria ser perfeito. Ou seja, tudo que ele fazia, queridos, era para conquistar o grau máximo do que poderia se alcançar. Mas algo, um vazio no coração dele, acusava ele, dizendo assim: está te faltando alguma coisa. Não sei quantos já tiveram esse sentimento, queridos, mas tem hora que Jesus bate na porta do nosso coração, dizendo assim: está te faltando alguma coisa, não está certo, tem algo errado. Não sei, às vezes não é nem a vida, às vezes é uma circunstância. A gente está ali, caprichou, mas tem alguma coisa está faltando aqui. Irmãos, sempre eu me deparo com esse sentimento em várias situações, né? Está me faltando alguma coisa, eu não sei, alguma coisa precisa melhorar nisso aqui. Entenda, queridos, ele queria a perfeição no que ele fazia. Jesus disse: olha, para você ser perfeito, você tem que vender tudo que você tem, dar aos pobres e me seguir. Sabe, queridos, para esse jovem, foi isso que Jesus pediu. Quando Jesus chega com Nicodemos, ele já pede outra coisa. Para Zaqueu, ele pede outra coisa. Você vê os muitos e muitos personagens da Bíblia. Para cada um, Deus confronta em uma área. O que tinha muito valor para aquele jovem era o dinheiro. O que tinha muito valor para Abraão já não era o dinheiro, era o filho dele, queridos. Aí Deus disse assim: pega o teu filho, teu único filho, o filho que tu amas. Deus estava pedindo para ele duas coisas, queridos: o teu único filho, diga comigo, exclusividade. E Deus disse assim: o que tu amas. Diga comigo, o que mais eu amo. Duas coisas Deus quer de nós: exclusividade, e nós temos que ter Deus como aquilo que nós mais amamos. Sabe, queridos, Deus falou isso para ele, para Abraão. Para Abraão, Deus não pediu toda a riqueza dele. Sabe por quê, queridos? Para o coração de Abraão, dar dinheiro, dar tudo, perder tudo, não era o problema. Para o filho pródigo era. Deus pediu para Abraão o que tinha de mais precioso, o filho. E Abraão deu. Entenda, queridos, se você for ver na vida desses grandes homens de Deus, com cada um Deus trata diferente. Talvez aqui para alguns o dinheiro seja o que importa mais, para outros não, seja um filho. Eu já vi pessoas que às vezes é um artista, né, da televisão, às vezes é um namorado, às vezes é um emprego, enfim, não sei o que está em primeiro lugar no nosso coração, mas seja lá o que for, isso será provado por Deus. Vai chegar o momento que Deus vai colocar isso em xeque, porque Deus não aceita ser o segundo lugar, queridos.
Deus não é vice-campeão. Eu não aceito ser vice. Ele não aceita medalha de prata, queridos. Se no nosso coração Ele não for o primeiro, o único, medalha de ouro, Ele não vai estar em lugar nenhum, queridos. Ou Ele está em primeiro, ou Ele não está em lugar nenhum, queridos. Amém? O que Deus quer falar conosco nessa noite? Ele pediu para aquele jovem rico: olha, o teu problema é dinheiro. Você coloca o dinheiro acima de Deus até. Vamos fazer o seguinte: te livra disso. Te livra disso. Para Caim era a vingança, a revolta. Cuidado, Caim. O pecado jaz à porta. Você tem que dominar. Para cada um de nós, queridos, a gente precisa. Eu sempre digo assim: não tem um ateu. Pode ter até aquele que não acredita no Deus que cremos. Mas às vezes o Deus daquele que diz que não acredita em Jesus, às vezes o Deus dele é o dinheiro. O Deus dele, às vezes, ele acha que é algo de material que ele precisa conquistar. Entenda, o que nós precisamos entender nessa noite? Seja lá o que tiver no nosso coração, Deus vai confrontar. Deus vai confrontar. Deus vai botar em xeque o nosso namoro. Deus vai botar em xeque a nossa família no nosso coração. Deus vai botar em xeque os nossos estudos, o nosso emprego, a nossa conta bancária. Todas as coisas serão provadas para que a gente tenha Deus em primeiro lugar. Amém, queridos? E aí, olha o que aconteceu. Está comigo aqui ainda em Mateus 19? E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se como? Triste, irmãos, porque ele possuía o quê? Muitas propriedades. Olha que coisa, queridos. Entenda. E aí depois disso Jesus começa a dizer como é difícil entrar um rico no reino de Deus. Aí eu faço uma pergunta aqui para você: o dinheiro é o problema? Como é que diz a palavra de Deus? É Efésios, né? Efésios, Evaldo? O amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males. Coloca aqui essa passagem aqui para mim, por favor. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Entenda. Qual é a raiz de todos os males? É o dinheiro? Sim ou não? Quem acha que sim, diga amém. Opa. Quem acha que não, diga amém. Quem não acha nada, diga aleluia. Tem uns irmãos que ficam meio, meu Deus. Não é problema você não achar nada, tá, queridos? A gente tem dúvida mesmo. A questão é, irmãos, achou aí? O Almir está afiado aí. Não sei de quem foi que ele colou. Vamos lá, irmãos, aqui ó, a 1 Timóteo, obrigado. Porque o amor do dinheiro é a raiz de quê? De toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns o quê? Se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com o quê? Primeira coisa, queridos, dinheiro é o problema? Não, dinheiro é bênção. Alguém aqui pode dizer: pastor, eu não quero mais dinheiro, eu estou fora, né? Você tem que pegar a primeira nave espacial que você encontrar e ir para um outro planeta, né? Porque enquanto a gente viver aqui, nós vamos precisar de dinheiro para pagar. Como é que você vai pagar a CELPA? Com oração? Né? Como é que você vai pagar a loja lá que você comprou no crediário? Não é assim? Como é que você vai pagar as suas contas? É com dinheiro. Não, pastor, eu vou orar. Você pode até orar para Deus movimentar o dinheiro na sua mão, mas uma hora você vai ter que ir lá e ó, está aqui. Amém? O que acontece, queridos? Entenda, o problema não é o dinheiro. Você vê que antes de a Bíblia falar do dinheiro, ela fala do amor ao dinheiro. E esse amor ao dinheiro está onde? Está na pessoa. Dinheiro na mão de quem ama a Deus é bênção. Dinheiro na mão de quem ama primeiro o dinheiro é maldição. Vira maldição, queridos. E a Bíblia fala que nessa cobiça muitos se perderam e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, eu acredito que se não todos nós, mas quase todos nós, se não for todos nós, conhecemos pessoas que por causa de dinheiro
acabaram as suas vidas. Isso é estatística, isso não é história para boi dormir, estatística real. 90% dos que ganham na loteria ficam pobres de novo, pobres financeiramente, no primeiro ano após ganharem na loteria. Por quê, queridos? Não tem estrutura para receber aquele montante, não sabem administrar aquilo dali, e agora pensam que aquilo ali resolveu os problemas, quando descobrem que aquilo ali na verdade é o início dos grandes problemas. Sabe qual o problema do dinheiro, queridos? É que quando a gente coloca o coração nele, ele tem um custo mais alto do que o custo dele mesmo, do que o valor dele lá. Amém, queridos? E Jesus está dizendo assim: olha, você tem que ter cuidado com isso. Você tem que correr atrás do pão de cada dia. Você tem que batalhar para ganhar o seu dinheirinho suado, não é assim? Você tem que batalhar para você ganhar melhor, porque não é errado, para você ganhar bem, para você sustentar sua família, dar uma condição melhor. Quem sabe você vai ser um grande empresário, um grande empreendedor, um grande profissional. Quem sabe um dia você vai ser um milionário até. Nada disso não é errado, querido. Quem é que quer ser milionário aqui? Diga amém. Eita, agora eu senti aqui, irmão, a potência na igreja. Vou perguntar de novo, irmão, quem gostaria um dia de ganhar muito dinheiro, honestamente falando, que diga amém. Eita, crente batizado aqui agora. Isso não é pecado, queridos, isso não é errado. A questão é, quando você chegar lá, né? A pergunta é: quem vai ser você? Quem vai ser você? Há um provérbio, e que é um pedido, uma oração dentro de Provérbios, que a pessoa está dizendo assim, ó: não me dá nem muito nem pouco. Não sei se você já leu isso. Não me dá nem muito nem pouco, me dá só o suficiente para que eu não me perca. Está uma oração assim dentro da Bíblia, queridos. Porque tem pessoas, queridos, que se Deus der muito, elas se perdem. Se Deus der a mais um pouco, elas esquecem de quem elas são. Elas esquecem até de Deus. Cadê o fulano que estava tão firme? O pastor começou a se dar bem, sumiu. Entenda, queridos, antes de Deus querer qualquer coisa dessa terra, Ele quer você. Ele quer você. E Ele não vai aceitar perder você para o diabo, mas nem para o dinheiro. O que Deus falou, queridos, para Adão? Disse: Adão, você vai e você domina sobre toda a terra. Você vai dominar sobre tudo. O que a gente está vendo hoje, querido? Essa questão de dominar não é uma questão de autoritarismo, mas é uma questão de exercer a maior influência de todos os seres da terra. Nós somos os que exercem a maior influência e poder. Só que pelo que nós estamos sendo dominados? A principal coisa é o dinheiro, queridos. É o poder. As pessoas se matam para não perder uma grana, para não perder o poder em cima de algo, para não perder, né, às vezes o orgulho mesmo. Eu não vou levar desaforo para casa, pastor. Eu sou daqueles que não leva desaforo para casa. Sabe, queridos, se tem uma coisa que Deus transforma em nós, é essa questão da gente dar outra face. Dar outra face, que não é que a gente vai virar idiota, não é que a gente vai virar qualquer coisa na mão de qualquer um, não é que agora a gente vai virar besta, ingênuo. Não é isso, queridos. Dar outra face é abafar um orgulho que vai querer falar mais alto muitas vezes. É ficar calado por um bem maior. Por dentro você está gritando, por dentro você está doido, por dentro você já até matou essa pessoa. Mas a Bíblia fala que o mal não é o que entra no homem, mas é o que sai do homem. Amém, queridos? O mal não é o que entra pela boca do homem, é o que sai da boca do homem. Então entenda, queridos, a gente precisa, quando a gente ouve Jesus dizendo assim, olha, é mais fácil
um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus, o que é que já vem na nossa cabeça? Aquela agulha nossa de costurar, não é assim? Aí aquela agulha, queridos, você sabia disso, né? Que ela, no meio dela tem um buraquinho, não é igual uma seringa, pensa numa seringa, né? Tem aquele buraquinho ali, irmãos, quase que microscópico. Aí você imagina um camelo, um animal, né, grande. Como é que vai passar um trem desse, um negócio desse, dentro de uma agulha? Como é que faz? Entenda, humanamente falando, é impossível, né? É impossível. Eu já até falei outras vezes aqui sobre esse texto, queridos, explicando o que é a tal da agulha, né? Eu nem pedi para preparar, mas eu acho que fica fácil. Coloca aí, Mateus, caça no Google aí. Já está caçando? Tá vendo só, irmão? A gente está linkado aqui nós dois. Irmãos, é o seguinte, eu já falei outras vezes aqui sobre esse texto. Essa agulha que a Bíblia se refere, irmãos, não é essa nossa agulha de costurar. Essa agulha que a Bíblia se refere, nas cidades na época de Jesus, nas cidades antigas, havia uma porta exatamente no formato ali do camelo, que dava para passar só o camelo. E essa porta, queridos, era chamada de agulha. E todo mercadante que vinha de outras regiões, de outras cidades, vinha trazendo um camelo carregado de mercadoria, né? Quando o camelo chegava na frente daquela porta, o que ele tinha que fazer? Descarregar, tirar a carga. Amém? O que aconteceu, queridos? Por que tinha que descarregar, pastor? Para a carga poder ser taxada. É como a gente chama hoje da alfândega, né? Uma mercadoria. Acharam ou não? Uma mercadoria. João, pode colocar aí. Ah, tem que apagar? Então apaga. Vamos. Será que é o mesmo? Não vai fazer eu passar vergonha aqui. Ah, tá aqui. Não, essa é parecida. É essa mesmo? Eu sei de outra, mas tudo bem. Serve para ilustrar. Entenda, queridos, era uma portinha, né? E o camelo tinha que tirar a carga era vistoriada, né? E não é aquela ali, não. Enfim, está tudo bem. O importante é que já deu para entender o que eu quis dizer. Amém? Pode acender. Obrigado, Mateus. Queridos, olha só. A carga tinha que ser vistoriada, uma mercadoria que vai entrar no Brasil, né? A Receita Federal tem que ir lá e taxar a mercadoria, não é assim? Se não entrar assim, é contrabando, né? Chamado de contrabando. Então entenda, o que a gente precisa entender, queridos? Na época de Jesus, a agulha era uma portinha dessa, que servia para taxar a mercadoria, era alfândega. O que Jesus está dizendo? Que é mais fácil um camelo passar carregado pela agulha do que um rico carregado de coisa, carregado de orgulho, carregado de pecado, carregado de vontades erradas no seu coração. Esse aí não vai passar na porta do reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui para nós. Que nós, queridos, quando a gente vem do mundo, a gente vem carregado também de um monte de coisa ruim no nosso coração. E aí a gente chega diante de Jesus. Olha que Jesus disse o quê? Eu sou a porta. Ele também disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém, a não ser por quem? Por mim, disse Jesus. Jesus está dizendo assim: olha, para você passar aqui, você não vai conseguir passar carregado. Você vai ter que se esvaziar também. Diga para o seu irmão assim: se você quiser passar, você tem que se esvaziar. Amém? Pastor, me esvaziar de quê? Olha, o jovem rico tinha que se esvaziar do amor ao dinheiro. Abraão tinha que se esvaziar de amar o filho em primeiro lugar. Jacó
tinha que se esvaziar de enganar os outros. A pergunta é: todo mundo tem alguma carga para deixar para trás, queridos? Qual é a nossa? Pastor, alguém isento aqui? Ninguém. A Bíblia diz assim: importa que Deus seja verdadeiro e que todo homem seja mentiroso, diz a palavra. O que eu quero dizer para todos nós aqui, queridos? A gente tem que se esvaziar. Amém? Abre a tua Bíblia comigo no livro de Jonas, livro do profeta Jonas, aquele conhecido por ter sido engolido por uma baleia. Amém? Livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Quem achou, diga aleluia. Diga aleluia, amém? Diga: Deus é fiel. Pronto. Amém. Quem não achou, diga misericórdia, pastor. Eu vou esperar. Capítulo 1, queridos. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Jonas 1, 3. Amém? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Estou no verso 3, queridos. Dirigindo-se para onde? Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis. Para quê, queridos? Diga comigo: fugir. Diga de novo: fugir. Verso 4: O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, o adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente,
porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este o que, queridos? Se aquietou. Amém, irmãos? Olhe para cá, querido. A gente está lendo aqui uma passagem em que Jonas entrou num barco que ia na direção oposta que Deus queria para ele. Sabe o que eu quero aprender com isso, queridos, aqui? Em primeiro lugar, você na direção que Deus te deu, você é uma bênção. Você vai fazer muita gente prosperar no meio do caminho. Ainda que você esteja na igreja, ainda que você esteja lendo a Bíblia, ainda que você esteja orando, mas se você estiver na direção oposta ao que Deus quer para você, você não é mais bênção para ninguém. Você vira maldição. Aonde você coloca os pés, vira maldição. Você faz muita gente sofrer por causa de uma desobediência. O cristão, queridos, na direção de Deus, é uma bênção. O mesmo cristão, fora da direção de Deus, é uma maldição. Eu lembro que os irmãos um pouco mais antigos aqui na igreja sabem disso. Tínhamos um pastor, amigo nosso, congregando aqui conosco, né? Alguns anos atrás, nem tantos anos assim, um pouco tempo atrás. E esse pastor chegou comigo, pastor amigão, amigo de adolescência, amigo do coração, e até hoje somos muito amigos. E ele havia saído lá atrás de uma igreja onde houveram alguns problemas, alguns conflitos, e de lá ele saiu e passou 7 anos fora dessa igreja. E no momento que estávamos indo assim muito bem, ele estava coordenando um trabalho aqui conosco e nos ajudando. Ele falou assim para mim: pastor Igor, Deus falou comigo, eu preciso voltar lá para aquela minha antiga igreja. É mesmo, que é. Nós precisamos refazer coisas que ficaram erradas lá atrás. Precisamos voltar para lá. Foi isso que Deus falou comigo. E eu disse para ele assim, lembrando essa passagem aqui: se Deus te falou, vai. Sabe por quê? Porque se tu ficar aqui, e não é isso que Deus quer para você, ainda que eu preciso de você, operacionalmente, administrativamente, eu preciso de você. A nossa igreja estava bem menor, queridos, do que está agora. Eu falei para ele: eu preciso de você, mas eu prefiro você lá, na direção de Deus, do que você aqui, fora da direção de Deus. Aqui, hoje, a partir de agora, se você ficar aqui, você é maldição aqui nesse lugar. Ele, pastor, né? Lá, ainda que você não faça nada lá, só o fato de você estar lá, a partir de agora você é uma bênção lá. Mas só crê nisso que eu estou te falando, creio porque eu te conheço. Falei para ele: sei que você é uma pessoa de Deus, você não brinca com essas coisas. E eu creio piamente. E Deus falou isso contigo. Eu só quero ser voz de Deus na tua vida. Vai em paz. E somos amigos até hoje. Mas eu quero que a gente aprenda isso, queridos. Nesse caso foi um contexto de igreja, né? Às vezes eu estou falando de um contexto de emprego. Às vezes eu estou falando de um contexto de uma mudança de cidade. Às vezes eu estou falando de um contexto de uma mudança drástica em alguma situação. Pastor, eu quero seguir agora uma carreira X. Vamos orar? Primeira coisa, você já orou? Eu não estou falando nem... Já teve pessoas, queridos: pastor, o que é que o senhor acha disso? Eu não sei o que achar disso. Eu acho que a gente tem que orar. Tenho certeza que Deus tem um ponto final para isso daí. Então a primeira pergunta é, queridos: você quer fazer uma mudança? Vamos orar. Vamos saber o que Deus quer para você. Às vezes, queridos, Deus não quer o lugar que você vai ganhar melhor. Mas pastor, não, às vezes não. Às vezes por trás de um bom salário tem muita humilhação. Às vezes por trás de um bom emprego tem um lugar que vai fazer você se desviar da obra de Deus.
Deus não quer isso para você. Por isso, vamos dar um tempo. O que é que custa a gente orar? O que é que custa você parar um pouco, dobrar o seu joelho e dizer: Jesus, me dá sabedoria nisso aqui. Às vezes eu estou falando de uma questão de casamento, pastor, eu vou me separar da minha esposa, quero pular fora desse barco chamado casamento. Esse barco está afundando. Tem algum Jonas nesse barco, queridos, fora da direção de Deus. Eu disse o seguinte: você quer pular fora do barco? Quer? Jonas, quando pulou, a baleia foi lá e catou ele. Entenda, querido, às vezes você pensa que pular do barco, você vai para um barco melhor. Cuidado com a baleia. Às vezes a gente pensa que está ruim, mas a gente não sabe que ainda pode piorar. O que eu quero dizer também, queridos, esse barco ele estava indo para onde? Para onde, queridos? Para Tarso. Eu quero fugir um pouco aqui da ótica de Jonas e entrar na ótica do dono do barco, certo? O dono do barco. O dono do barco vivia. O que Jonas fez para entrar naquele barco, queridos? O que ele fez? Pagou a passagem. O dono do barco, aquela foi a passagem mais cara que o dono do barco já vendeu. Mais cara para ele, né? A passagem que ele jamais gostaria de ter vendido. O que acontece, queridos? Ele vivia de vender passagem. Tem hora que por causa de dinheiro a gente aceitou algo, uma proposta, e colocamos alguém no nosso barco que está afundando o nosso barco. Você está entendendo, queridos? É um sócio, é alguém que está lá cutucando, falando mal da gente nas costas. Por causa de um ganho financeiro, a gente está perdendo muito mais em outras coisas. Já vi gente casando por interesse, sabe? Agora eu vou ficar estabilizada, pastor. Agora eu vou nadar por cima da carne seca. Queridos, vai nessa. Entenda, já vi barco afundando. Os interesses lá atrás começaram errados. Amém? Cuidado quando você está bem, se encola com você um monte de amiguinho, entendeu? Amiguinho. Não é assim? Basta você estar com 2 contos no bolso, alguém já está, meu irmão, que bom. Você está mais bonito, né? Entenda, queridos, cuidado, né? Estou falando que todo mundo é interesseiro, não é isso? Tem muita gente boa. Inclusive aqui na igreja só tem gente boa, irmãos, amém? Esse negócio de gente interesseira, irmão, isso é de Pacajá. Não, Pacajá talvez alguém pode ser de Pacajá aqui. Isso é de Marte, de Vênus para frente. Queridos, entenda, primeira ótica, né? A primeira questão, o dono do barco vendeu, né, a passagem errada, a pessoa errada. Segunda coisa, queridos, o barco dele estava indo para onde, irmãos? Para onde? Tarsis, não é assim? Aquele barco tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ok? Tinha um rumo, tinha um destino. Quando a tempestade vem, queridos, e a gente tem que aprender isso, quando a tempestade vem, o objetivo muda. É óbvio que eles queriam continuar em Tarsis, mas agora já não era uma questão de navegar, era uma questão de sobreviver. Era uma questão de sobreviver, queridos. Só que eles começaram fazendo o que, queridos? Para poder sobreviver. O quê? Jogando a carga fora. E aqui a gente se liga com a história do camelo, irmãos. É a primeira coisa, queridos. Nós vamos ter que abrir mão de certas coisas para nós. Coisas que a gente não gostaria de abrir mão. Olha, se a gente perguntasse para um venezuelano, há uns 5, 6 anos atrás, e aí, o que é que você, um comerciante, e aí o que é que você quer da sua vida daqui os próximos anos? Ele com certeza, querido, diria: olha, vamos montar mais comércios, mais lojas. Perguntasse para um estudante: não, eu vou me formar, eu trabalharei em tal área.
A economia daquele país era uma potência. Quando a gasolina aqui já estava em 3 e tanto aí, entendeu? Que já é cara. Está em 4,5 por aí, né? 4,49 essa semana. O que acontece? Quando já estava em 3 e tanto, queridos, lá custava 70 centavos. 70 centavos. Uma coisa irrisória, inexpressiva no orçamento. O que acontece, queridos? Então o país vivia com grandes sonhos e expectativas. Aí o que acontece? Poucos anos, né? Diante assim de um contexto histórico, 5, 6 anos é ontem, né? O que acontece, queridos? Poucos anos, o país está quebrado. Eu ouço relatos que as pessoas estão fazendo fila para comprar carne podre, né? Que se mata cachorro na rua para comer cachorro, né? Foi essa semana passada com o pastor Aldo em Belém, e a gente viu uma família de venezuelanos assim no meio fio ali da João Paulo, né? E a menina já defecava só lombrigas assim no meio da rua, não defecava mais nem ali as fezes mesmo, eram só lombrigas. Nós paramos lá e ajudamos lá a família financeiramente. Mas entenda, queridos, lá no comércio de Belém já invadem casas e dividem as casas com traficantes, com drogados. Hoje, você falar assim, não, vamos falar um pouco sobre emprego, sobre diversão, o que eles vão dizer? Entendeu? A questão agora é sobreviver. A questão é sobreviver. Então entenda, o que eu quero dizer com isso, queridos? A gente está num barco, a gente pode não perder o rumo daquele barco, mas fatores acontecem, fatores externos acontecem, e acabam obrigando a gente a ter novos objetivos. Ter novos objetivos. Eu estou falando, claro, também de um extremo, Venezuela e outras coisas mais, no caso desse barco. Mas vamos trazer isso para a nossa realidade aqui. Não sei quantas vezes, vamos falar, por exemplo, de casamento, né? Nosso barco, o nosso destino, né? Quando casa, quantos casamentos às vezes a gente não faz? Pastor, meu destino é a felicidade. Né? Estou rumo ao paraíso com a sereia da mulher da minha vida, né? Beleza, 6 meses depois, pastor, a questão agora é sobreviver. Acontece sempre nas melhores famílias. Queridos, o contexto muda. Você continua querendo ser feliz, não é verdade? Mas vem os fatores, vem o mar agitado, irmão. E aí o que a gente passa? A mudar um pouco os objetivos da gente, né? Mas qual é a lição que temos que tirar, queridos? Qual é a grande lição? Com a questão do camelo, com essa questão do dono do barco. A primeira coisa, a gente vai ter que abrir mão de cargas que nós temos. Essa é a primeira coisa, sabe? Então você quer que seu casamento continue navegando por águas tranquilas, você tem que abrir mão de cargas que você colocou aí. Uma das cargas, a gente casa pensando às vezes na vida que a gente tinha como solteiro, não é assim? A Bíblia, quando Deus fala assim, ó, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Eu pergunto para você, mulher, é fácil você ser submissa ao seu marido, sim ou não? Vamos falar a verdade, né? Não é fácil. Agora a Bíblia também fala assim para os homens: homens, vocês têm que amar as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, ao ponto de entregar a sua própria vida por ela. É fácil? A gente não está entregando o cartão que dirá a vida, queridos. Não é verdade, querido? Estou falando alguma coisa, né, que não é o dia a dia nosso, entendeu? Mas é a palavra. Entenda, homens, é fácil a gente fazer isso ou não? A gente não está largando mão de uma conversa com os amigos, do jogo de quarta-feira, entendeu? Né? De acordar dormir mais tarde, de ouvir, às vezes ela deita do lado, né? Agora, meu amor, eu quero conversar. Não? Alguém já disse, agora começou a grande tribulação.
Irmãos queridos, se a gente não está abrindo mão, queridos, de um tempo, né, que a gente pensa que é só nosso, o que dirá abrir mão da nossa vida? O que eu quero dizer para você, querido? São cargas que a gente tem que, joga para fora do barco. Joga para fora do barco. Joga para fora do barco. Entregar a vida por amor a ela vai muito além do que trazer a comida para dentro de casa. É você entender que você e ela são um só agora. É um só. Esse é o grande entendimento, queridos. Um só. Você não pertence mais a você somente. E ela não pertence somente só a ela. Amém? Essa birra toda, essa agonia toda, também tu vai ter que encarar, não tem jeito. E assim irmãos, essa construção, né? É a missão impossível que no final pode dar tudo certo. Queridos, mas eu falei um pouco dessa questão do casamento, mas vai muito além disso. O que a gente precisa entender? As cargas têm que serem lançadas fora. A gente não vai passar nessa agulha se a gente não deixar muita coisa para trás. Deus está nos convidando hoje para a gente fazer uma avaliação, um retrospecto, né? Por exemplo, 2018 está acabando. E a questão é: quem foi você esse ano? Quem foi você com Deus esse ano? Esse ano você foi uma pessoa mais crente, mais cristã do que no ano passado? A gente orou mais ou orou menos esse ano? A gente leu mais a Bíblia ou leu menos esse ano? Amém? A gente passou mais tempo com a nossa família ou passou menos esse ano? Como é que a gente vai terminar? A Bíblia fala: melhor é o fim do que o começo. A gente começa, né, começou 2018 aqui na igreja, pastor, vai ser uma bênção, se abraça, beija, cheira, que maravilha, 2018. A gente vai terminar com essa mesma empolgação, queridos? Você que a gente vai dizer: pastor, né, foi mesmo que andar no deserto. Não é errado ter andado no deserto, não é errado a gente ter passado luta, a gente passa, é natural. Mas entenda, irmãos, eu volto para a questão do barco. O barco pode ter enfrentado turbulências, ele continua naquela mesma direção. Tem gente que começou na igreja e não vai terminar o ano na igreja. Eu não estou falando fisicamente, eu estou falando da vida com Deus. Você pode até nem terminar fisicamente o ano aqui, você vai terminar o ano firme com Deus. Tem gente que começou o ano bem com Deus e vai terminar o ano desviado. Entenda, queridos, a questão é, a questão é essa: teu barco pode ter enfrentado lutas no meio do caminho, ele continua indo. No caso aqui era Tarsis, no seu caso é os seus objetivos, mas ele continua indo a esses objetivos. Ou será que essas lutas fizeram esse barco mudar de rumo? Essas lutas fizeram esse barco ir num caminho diferente agora. Eu entendo que a gente amadurece, que a gente aperfeiçoa, a gente muda o nosso discurso, a gente muda a nossa maneira de pensar. Tem coisa que eu era, não eu sou mais, que eu não era, agora eu sou. O aprimoramento faz parte, mas entenda, a regressão é que não pode acontecer. Outra coisa, queridos, que eles foram fazer depois de lançar as cargas, a Bíblia fala, irmãos, que eles começaram clamando aos seus deuses, clamando a tudo quanto foi Deus, e lançaram sorte. O que é lançar sorte, queridos? Era um tipo de joguinho que eles faziam, de azar, para apontar alguma direção do que eles tinham que fazer. Era algo muito comum antigamente. Não sei se você lembra que a Bíblia diz que os soldados que prenderam Jesus lançaram sorte de quem ficaria com a capa de Jesus. Não era bem isso, mas só para ilustrar, como se fosse um jogo da velha, como se fosse um jogo que apontasse em alguma direção. Eles acreditaram também que aquele tipo de lançar sorte de jogo poderia ser influenciado pelos deuses da época, né?
E eles fizeram o que eles sabiam fazer. E a coisa apontou para o lado de Jonas, irmãos. E onde é que Jonas estava? Quem lembra? No porão fazendo o quê? Diga comigo, dormindo. Todo mundo apavorado. E Jonas como? Dormir, queridos, é a figura da indiferença. Quando todos estão apavorados, você não está nem aí. Nem aí. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Nesse barco que a gente está, tem muita gente precisando de Jesus. Tem pessoas no teu trabalho. Você sabe que Jesus pode resolver o problema dessa pessoa. Você sabe. Você sabe que a tua vida, depois que conheceu Jesus, mudou tudo. Você sabe. A questão é, os outros que não sabem, que estão perto de nós, a gente está indiferente a isso. Pastor, eles que se virem, entendeu? Muita gente está precisando da nossa ajuda e nós estamos indiferentes. Sabe o que eu aprendo, querido? Jonas sabia a solução do problema. Nós temos a solução para qualquer problema, queridos. O nome dessa solução se chama Jesus. E a questão é, irmãos, nós estamos oferecendo essa solução para as pessoas? Nós estamos oferecendo essa solução ou não? A gente é um religioso. Tem muita gente que bate ponto na igreja domingo, mas parece que a semana você entendeu que a igreja é isso aqui, irmãos. Saiu daqui, não, pastor, eu sou um homem direito, não bebo, não fumo, não mato, não cheiro, não roubo, entendeu? Mas eu tenho a minha religião, não? Eu vou para a igreja domingo, não? Eu estou assíduo no culto. A pergunta é, aonde você coloca a planta dos teus pés? Ali está a igreja, ali está alguém que pode apresentar Jesus para as pessoas. Tem pessoas, queridos, que já leram a Bíblia toda, mas não evangelizam mais, sabe? Não jejuam mais, não oram mais. Você tem a solução, mas você está indiferente. A indiferença é a figura do religioso, queridos. Ele assina lá num documento, religião, quando tem que assinar, coloca lá, evangélico, entendeu? Sabe os capítulos da novela, esqueceu dos capítulos da Bíblia, sabe? Vem para a igreja domingo, glória a Deus, mas é a mesma boca que solta palavrão durante a semana, é a mesma boca, sabe? Entenda, queridos, sei que não somos perfeitos, aqui só tem pecadores, não é verdade? Só tem pecadores, mas a questão é, nós somos ou não somos pessoas que agora lutam contra o pecado? Quem é você lá no seu local de trabalho? Pastor, eu sou um bom funcionário. Eu não estou perguntando isso. Ser um bom funcionário, isso é o mínimo, o básico que você tem que fazer. A pergunta é, você é um cristão genuíno aí nesse lugar? Não, pastor, pinta uma confusão, lá está aquele crente no meio da confusão. Não? Sabe, queridos, você é uma pessoa indiferente, está todo mundo clamando. Eu duvido se no contexto que Deus te inseriu não tem pessoas precisando de Jesus. Eu duvido. E eu duvido mais se Deus não te colocou lá para você ser sal e luz, queridos. Agora o sal que há em nós se perdeu o sabor, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens, diz a palavra. Ainda há sabor na sua vida, ainda há luz na sua vida, querido, amém? Ainda há luz no carro que você anda, ainda há luz nas palavras que você profere, ou será que você se tornou uma pessoa amarga, indiferente e vazio? Outra coisa que eu aprendo, queridos, Jonas não só tinha a solução, como ele era a solução. Ele era a solução, queridos. Mas a solução qual era? Aí quando perguntaram assim, Jonas, o que a gente tem que fazer
Dá para a gente a fórmula mágica. O que ele falou, queridos? Isso, entendeu? Ele falou assim: olha, me joguem para fora desse barco. O que é que eu aprendo aqui também, queridos? A gente vai lançar cargas, a gente vai clamar a Deus, a gente vai fazer o que a gente sabe. Mas o câncer, se ele ficar só uma célula cancerígena, eu estou falando, uma célula é um negócio microscópico, queridos. Uma célula, o que vai acontecer? É o suficiente para se alastrar e matar tudo. Quando alguém está com câncer, tem que matar todas as células cancerígenas. O que eu aprendo aqui, queridos? Tem coisas que não dá para a gente negociar. Ou a gente vai jogar fora de vez aquilo, ou aquilo vai matar a gente. Tem coisas, irmãos, o pecado é uma dessas coisas. Pastor, mas é só socialmente, é só no final de semana, entendeu? Pastor, eu não bebo mais de uma lata, eu juro para o Senhor. Não precisa jurar para mim, querido. A Bíblia fala assim, que da boca do verdadeiro cristão, ou é sim, sim, ou é não, não. Não precisa ficar jurando. Ou você fala a verdade, ou você fala a mentira. É isso, queridos. A questão é, irmãos, não podemos negociar com o pecado. O diabo não precisa de uma brecha, ele não precisa de uma grande porta, precisa de uma brecha, uma brechinha. Não, pastor, é só de vez em quando, entendeu? É só de vez em quando. A gente tem que matar isso de vez, queridos, de vez. Amém? Outra coisa, irmãos, às vezes não é um pecado nosso, às vezes é uma pessoa em que a gente às vezes está tendo pena. Olha, eu já apanhei muito com isso. Às vezes a gente está tendo pena, e a palavra de Deus diz assim, olha, com esses nem sequer comais. Aí o apóstolo Paulo diz assim: eu não estou me referindo àqueles que são do mundo, eu estou me referindo àqueles que se dizem ser da igreja, mas não são. Com esses nem sequer comais. Corta, lança fora, tira do vosso meio. Entenda, queridos, há pessoas, amizades, gente amarga, gente negativa, sabe? Gente que fica excitando o nosso coração para fazer o que não é para fazer, para ser o que não é para ser. E quando a gente menos imagina, nós estamos fora do propósito de Deus, fora da igreja, fora da paz. E a gente começa a ver um monte de coisa dando errado, Meu Deus, o que é que eu fiz? E a gente vai parar para ver, começou lá atrás, uma má amizade, alguém que pedia para você orar contra o outro alguém, entendeu? Já vi isso muitas vezes, querido. Vamos fazer aqui uma reunião de oração, a gente vai orar por fulano, não dá certo esse negócio na vida dele. Queridos, a Bíblia diz assim, olha, que o inimigo a gente tem que abençoar. Sabia disso? O inimigo tem que abençoar. Aquele que vos maldizem, você abençoa. Aquele que não te ama, você ama, para que você seja filho do Pai que está no céu. Amém, queridos? Por que a gente tem que fazer isso, queridos? Porque a justiça do cristão não vem do homem, vem de Deus. Aqui a gente prepara o terreno para Deus fazer o que Ele quer fazer. No final, queridos, você só abençoa essa pessoa, e Deus vai fazer a parte dele sem demora no tempo dele, viu? Sem falha, com certeza. A justiça de Deus prevalecerá. O apóstolo Paulo chega a falar lá em 1 Coríntios, queridos. Ele diz assim, olha, eu acho muito legal essa passagem. Ele diz assim, ele está falando de dois irmãos que estão indo para a justiça da época, como se fosse a justiça de hoje.
Os dois vão para a justiça, né? Aí o apóstolo Paulo ouviu falar disso na igreja de Corinto. Aí ele escreve uma carta e diz assim: olha, eu ouvi falar que há dois irmãos indo para julgamento na presença do infiel, para ser julgado pelo infiel. Ele diz: pois eu digo para vocês, os dois já perderam só pelo fato de estar assim. E ele ainda disse mais: por que um de vocês não aproveita e sofre o dano? Ele está convidando uma das partes para perder. E diz assim: ó, sofre o dano em prol de uma causa maior. E abre mão, por que não? Jesus disse assim para Pedro: Pedro, agora é um tempo, Pedro, você é menino, e agora é um tempo em que você quer levar, mas vai chegar um tempo que você vai amadurecer e você vai ser levado. O tempo de quando a gente amadurece, queridos, ele está dizendo que é o tempo que a gente é levado, não é mais o tempo que a gente está levando. O que é isso, queridos? Amadurecer significa muitas vezes dar o braço a torcer. Pastor, quer saber? Eu vou deixar isso quieto. Quer saber? Eu vou só orar por isso. Não vou mais fazer confusão com isso. Não vou mais criar caso com isso. Não vou mais ficar ligando, reclamando. Eu estou entregando isso nas mãos de Deus. Eu sei que todos nós temos às vezes uma causa, queridos. Se não foi um dia, não foi agora, uma hora aparece em que dá vontade da gente ir lá e fazer a justiça nossa. Mas Deus está nos convidando, não é para você ser um pateta, não é para você ser um besta, mas para você primeiro dobrar os teus joelhos. Primeiro dobrar os teus joelhos e entender que a justiça nossa vem do alto. Amém, queridos? A justiça vem do alto.